Pronto, para gravar a aula. Então vamos lá. Só recapitulando aí para a gente não perder o foco. Nós temos que, para produzir uma redação, saber as tipologias textuais. Tipologias textuais são 5, né? A gente vai esmiuçar cada uma delas. Redação é a mesma coisa que produção textual. A redação do Enem, da UEA, dos vestibulares, ele é um tipo específico de texto, que é o texto dissertativo. Às vezes é só dissertação, às vezes é o dissertativo argumentativo. Então vamos esmiuçar essas tipologias textuais. A primeira é a narração. A principal característica dela é contar uma história. E aí eu tenho elementos que não podem faltar num texto narrativo. Primeiro, aqui, certo? É o narrador. Certo? Quem é o narrador? O narrador é aquele que conta a história, beleza? E aí esse narrador, ele é subdividido em 3 coisas. Ele pode ser um narrador personagem, certo? É quando o texto ele é contado em primeira pessoa, tá? O narrador personagem é aquele que participa da história, beleza? Esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador, certo? É aquele que não participa da história e ele só narra o que ele vê, beleza? Narrador observador, em terceira pessoa, vem aqui, beleza? E eu tenho o narrador onisciente. Quem é o narrador onisciente? É aquele que sabe de tudo. Ele sabe até os pensamentos, ele sabe o que aconteceu no passado, no presente, o que vai acontecer, ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele também é narrado em terceira pessoa. Vem aqui. Então, num texto narrativo, que é contar uma história, não pode faltar narrador. E aí esse narrador, ele pode ser um narrador personagem, aquele que participa da história. Ele pode ser um narrador observador, aquele que não participa da história, e ele só narra o que ele vê, e o onisciente é aquele que sabe de tudo. Beleza? Então vamos lá. Esses são os narradores que nós temos. Qual outra situação que precisa aparecer para um texto ser narrativo? Tá? Para ser narrativo, eu preciso ter personagens. Né? Personagens. E aí, quem são esses personagens? Esses personagens, eles podem ser personagens principais, né? E secundários. Eles podem ser principais ou secundários aí, para que vocês... Deixa eu aumentar só um pouquinho, senão não vai dar para ver. Principais e secundários. Vamos pegar aí uma obra conhecida. Harry Potter, por exemplo. O Harry Potter ele vai ser o personagem principal daquela história. Né? E aí eu vou ter aqueles secundários, que vai ser o Malfoy, que, né? Que vai ser os outros lá, que não vai ser o principal. Aí nós temos os tipos de personagens. Tudo bem? Não pode faltar na narração. Estou contando uma história que tem um narrador, que tem um personagem. Claro, preciso também de um tempo. Preciso saber sobre o tempo. Como assim? Esse tempo em que eu estou contando a história, ele pode ser um tempo cronológico, certo? Pode ser cronológico ou psicológico. Beleza? Cronológico ou psicológico. O que é o tempo cronológico? É aquele que segue as datas certinhas. Ontem, hoje, amanhã. Passado, presente e futuro. O tempo cronológico é quando eu estou contando uma história e eu não consigo identificar qual é o tempo, onde é que está transcorrendo, né? Qual é o período que isso está acontecendo. Beleza? Então, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Além do tempo, né, eu tenho também o
o espaço, beleza? O espaço onde está sendo contado essa história aí. Tudo bem? Então, vamos lá. O espaço, ele pode ser um espaço, tá? Físico, ou seja, eu sei onde é o lugar, se é um quarto, se é uma cidade, se é um escritório, se é em algum lugar específico, eu vou saber, físico. Ou também psicológico. Dá para contar uma história num espaço psicológico? Dá. Você sabe quem é o narrador, os personagens, o tempo, mas você não consegue identificar onde é que está acontecendo essa história. E aí, quando você não consegue identificar, eu tenho aí um espaço psicológico, né? Um exemplo que eu gosto de dar é, a sala do tempo do Goku, né? Que a gente vê ali, que é um espaço psicológico. Não se sabe exatamente onde está, né? Mas sabe que está num determinado tempo. E, por último, o último elemento é o enredo. Tá? O enredo da narrativa. O que é esse enredo aqui? Esse enredo é o assunto. O assunto da história. Beleza? O assunto da história. Pronto. Então, esses são os elementos que eu tenho na narração. Beleza? Que também é um tipo textual que também pode ser solicitado em alguma prova de redação. Beleza? Quando se põe esse tipo de proposta de redação num vestibular, normalmente a universidade, a faculdade que está cobrando, ela já vai te dar um narrador, ela já vai te dar um personagem, ela vai falar, faça uma narrativa em que o narrador seja um narrador personagem, né? Narrador personagem principal, ou esse narrador ele tem que ser um narrador personagem, só que secundário. O principal vai ser outro, então você teria que contar a história de uma outra pessoa, né? Em que você tenha que fazer um narrador personagem secundário, num tempo cronológico, com um espaço físico, sobre determinado assunto. Eles já te dão tudo. Então, não é você contar as suas férias, vou contar como foram as minhas férias. Não é isso. Tem que ter muito cuidado. Acha-se que é fácil, mas não é fácil, não é nada fácil fazer uma narração. Como a gente não tem mais o hábito de escrever, porque a gente faz esse tipo de texto lá no ensino fundamental 1, então a gente meio que já foi esquecendo com o passar do tempo. Não é tão fácil quanto a gente imagina, não. Beleza? Mas para tipologia textual, o primeiro a ser conhecido aí vai ser, tá, a narração. Beleza? Tranquilo? De boa? Pessoal, qualquer dúvida, professor, pode falar ou mandar no bate-papo, que eu estou de olho. Tá? Pode mandar no bate-papo aí que eu estou de olho aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir o bate-papo. Professor? Oi. Espera rapidinho. Espera rapidinho. Pode falar. Quais universidades, por exemplo, usam o tipo de redação como narração, a tipologia de narração? Quais são as faculdades? Isso, que usam esse tipo de redação, por exemplo. Entendi. Beleza. Normalmente são as lá de fora, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o CMM, ele também, tá? CMM, ele também pede narração algumas vezes que eu já vi, tá? Mas principalmente para o quinto aninho. Mas esse tipo de texto de redação, aqui no Amazonas, nunca ouvi falar, não se tem. Aqui o texto é dissertativo argumentativo, predominantemente. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Então, essa é a primeira tipologia textual. A segunda tipologia textual, tá, vai ser a descrição. Descrição. O que é o texto descritivo? Né? De certa forma, ali como na narração é contar uma história, aqui ele vai descrever
algo, tá? Ou alguém. Descreve algo ou alguém. Como assim descreve? Ele fala, certo? Ele explica isso daí. O segundo texto é a descrição. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui na descrição? Eu vou ter, tá? Enumeração. Eu vou ter enumeração. O que mais? Eu vou ter uso de adjetivos, né? De substantivos e de pronomes. Tá? O uso de adjetivos, porque eu vou caracterizar os substantivos que irão aparecer. E muitas vezes eu vou usar esses pronomes no lugar desse meu substantivo. Aí, quando se faz essas coisas, você faz um retrato, tá? Um retrato verbal. Vem aqui, tá? Faz-se um retrato verbal, beleza? Por exemplo, pega o texto e dentro do texto eu tenho um personagem. Olha como eles podem se misturar, mas não é a mesma coisa. Eles são parecidos, mas não é a mesma coisa. Eu pego, vou contar uma história, aí eu tenho narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Como eu tenho tudo, esse texto ele é predominantemente narrativo. Mas eu preciso descrever como é, por exemplo, o espaço do quarto do meu personagem principal, né? O quarto do personagem principal. Aí eu descrevo. Ele é um quarto pequeno, né? De 4 metros quadrados. Ele tem uma porta, 2 janelas, e eu vou descrevendo. Eu estou fazendo uma enumeração de coisas. Né? Se eu falo que eu tenho um irmão que ele tem 16 anos, ele é magro, tem 1,72 m, olha como eu vou usando. Eu tenho um irmão, comecei a usar substantivo, pronome, adjetivo, e começo a caracterizá-lo. Né? A dizer, eu estou fazendo um retrato verbal. Depois desse retrato verbal, vocês, querendo ou não, fazem, né? Imaginam esse retrato aí, ó. Aí sai um retrato imaginário. Certo? Um retrato imaginário aí. Ou seja, um retrato imagético. Falei, estou descrevendo, né? Eu tenho um carro, um Onix branco, 4 portas, aro de liga leve e tudo mais. Estou descrevendo meu carro. Quem nunca viu, começa a imaginar. Fiz uma enumeração de palavras. Que palavras são essas? Adjetivos, substantivos, pronomes. Fiz um retrato verbal, automaticamente eu tenho um retrato imaginário aí, na cabecinha. Então, isso é um texto descritivo, eu vou descrever. Ah, eu comprei um contrabaixo de 6 cordas, que ele é branco, né? Ele tem um amplificador, ele tem 3 volumes, começa a imaginar. Isso é o texto descritivo, tudo bem? Muito cuidado, porque esses dois eles são muito confundidos. Para ser um texto predominantemente narrativo, ele tem que ter todos os elementos. Normalmente, o descritivo está dentro, tá, do meu texto narrativo. Beleza? Tranquilo? Próximo, tá? Vamos lá. 3 é o texto injuntivo, tá? Texto injuntivo, que é a minha injunção. Tá? É uma tipologia textual também. Narração, descrição, vou colocar aqui injunção para não ficar estranho, mas vamos lá. Injunção, tá? Aqui. O que é o texto injuntivo? Qual é a finalidade desse texto? Ele vai ensinar, tá? Ele vai ensinar, ele vai instruir. Ensinar e instruir. Injunção. Tá? Ele vai te ensinar essas coisas aí. Exemplo. Ou não, vamos enumerar primeiras coisas. Os verbos aqui, ó. Os verbos, né? Eles aparecem no modo imperativo. Tá? Os verbos do texto injuntivo, eles vão aparecer no modo imperativo. Professor, o que é o modo imperativo? Esqueci. Os verbos, né,
que aparecem aqui no modo imperativo. Modo imperativo é aquele que te dá a ideia de ordem, pedido, né? Faça isso, pegue aquilo, não saia, fique em casa. Esses verbos são verbos imperativos. Então, o texto injuntivo, aquele que vai te ensinar a te instruir, o texto vai ter isso aqui, ó, os verbos no imperativo. Beleza? Eles vão te ensinar, eles vão te instruir, eles vão direcionar, né? Direcionar vocês para alguma situação. Tudo bem? Para que a gente entenda melhor esse troço aí, tá? Eu vou ter as bulas, né? As bulas médicas. Eu vou ter receitas, as receitas de comida, por exemplo. Manual de instrução, enfim, e outros aí. Instruções. Beleza? Então, ó, como exemplo, eu tenho aí as bulas, que elas vão ensinar como é que vai fazer a instrução. Uma receita de bolo, olha só. Compre 2 dúzias de ovos, bata bem na frigideira, coloque no forno por tantos minutos, retire, olha como eu vou usando os verbos no modo imperativo. E eles estão, ó, te ensinando, eles estão te instruindo, te direcionando para algum lugar. Beleza? Esse vai ser o texto injuntivo. Próximo texto, qual é? É o texto expositivo, que é a minha exposição. Tá? Exposição. Então, vamos lá. No meu texto expositivo, o que vai acontecer? Eu vou expor os fatos, né? Expor fatos, em resumo, os fatos verídicos. Né? Expor os fatos verídicos. Para que a gente entenda melhor essa tipologia textual, os exemplos bastam aqui. São as minhas notícias, tá? As minhas notícias jornalísticas. Tá? As notícias jornalísticas. Como assim, professor? Não entendi. Então, olha só. Eu estou expondo os fatos. Não estou colocando a minha opinião. Beleza? Não estou colocando a minha opinião. Tá? O que vai acontecer? Então, isso é uma outra situação importante para a gente entender. Quando eu exponho os fatos verídicos, o texto expositivo, o que acontece? Nesse texto aqui é importante elencar que ele não tem opinião. Não esqueçam disso daí. Nesse texto, tá? Não tem opinião, beleza? Então, olha só. Pegamos aí um texto, vamos lá, um texto jornalístico. Jovem de 27 anos é morto no bar do Flamengo, lá no Jorge Teixeira. A vítima estava bebendo com seus amigos e blá, blá, blá. Eu estou expondo um monte de fatos. Né? Ele foi morto, estava acompanhado, não sei. Em nenhum momento eu estou colocando minha opinião de que o bairro é um bairro muito perigoso, que precisa de mais policiamento. Viram? Eu só estou expondo os meus fatos aí. Tudo bem? Beleza? Pessoal, eu vou só sair um pouquinho aqui para tentar bater uma foto. Rapidinho. Pronto. Pronto, pessoal. Já bati a foto aí. Caso não dê para bater o print, vocês pegarem, eu vou mandar no grupo depois para vocês. Beleza? Até aí. Alguma dúvida? Tudo certo? Certo. Everton, Matheus, Ana Vitória, João, alguma dúvida até aí? Tudo de boa? Natália? Lembre-se, qualquer dúvida... Tudo certo, professor. Tudo certo, valeu. Então vamos lá. Então, vamos aqui.
aqui. Agora a gente vai ver a principal tipologia textual da redação para o nosso vestibular. Tá? Olha só, prestem atenção aqui. Essa quinta tipologia textual é o texto que a gente vai fazer na prova do Enem, né? Na prova da UEA. Qual é? É a quinta tipologia textual, que é a minha dissertação. Tá? Dissertação. Então, vamos lá. Na dissertação, gente, eu coloquei aqui que na exposição não tem opinião, né? Numa dissertação, o que acontece? Nesse texto aqui, tem opinião, tá? Tem opinião. Então, não esqueçam disso aqui. Nesse texto vai ter opinião. O que é a dissertação em si? Dissertação em si é falar, tá? Sobre algo. Um determinado assunto. Eu estou falando sobre alguma coisa. Eu estou falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu estou falando da manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Eu estou falando da dificuldade dos surdos a ingressarem no mundo educacional. Então, é isso. O texto dissertativo é eu falar sobre alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. A dissertação ela é dividida em duas coisas. Eu tenho uma dissertação, tá? Expositiva. Vem aqui. Beleza? E eu tenho uma dissertação argumentativa. Então, olha só. Dissertação, falar sobre algo. Pode ser expositiva, pode ser argumentativa. A redação da UEA, até ano retrasado, ela era só uma dissertação. Por isso que a redação ela era mais fácil. A redação da UEA ela continua mais fácil que a do Enem. Mas agora ela está um pouquinho mais complicada. Como se pedia até 2018 dissertação, o participante do vestibular da UEA, ele podia fazer uma dissertação expositiva ou argumentativa. Como a expositiva ela é mais fácil, os alunos optavam por isso. Os participantes, né, faziam a dissertação expositiva. É aquela em que eu não preciso convencer da minha opinião, mas tem opinião. Então, o que é o texto dissertativo expositivo? Né? Aqui, ó, eu somente exponho, tá? Somente expõe a opinião. Somente isso, tá? Nesse caso aqui, no dispositivo, eu não preciso convencer. Eu não preciso convencer. Tá? Na expositiva é isso. Tem a minha opinião, então já entendam essa diferença. O texto dissertativo expositivo ele é diferente do texto exposição. Aqui, eu estou expondo fatos verídicos, notícias jornalísticas. No texto dissertativo expositivo, eu estou falando sobre algo que pode ser até aquela violência que o cara filmou no plano Jorge Teixeira que eu dei como exemplo, mas aqui eu vou ter minha opinião. Aqui é onde eu vou falar, olha, o bairro é muito perigoso, ele precisa de mais policiamento, né? As pessoas têm que voltar cedo para casa, é onde eu vou debater. Então é isso. A dissertação é falar sobre algo, debater, né? Discutir sobre alguma coisa. Beleza? Então, texto dissertativo expositivo, eu somente exponho a minha opinião, mas eu não preciso convencer. No texto dissertativo argumentativo, que é o texto difícil, que é o texto que o Enem cobra, ele é específico, texto dissertativo argumentativo. É o texto que a UEA está cobrando, até mesmo nos CIS 2 e no CIS 3, tá? Está sendo texto dissertativo argumentativo. Então, aqui, eu preciso, tá? Precisa convencer. Eu preciso convencer, tá? Da minha tese.
preciso convencer que a minha tese está correta, que ela está certa. Beleza? Então, aqui, ó. Através do por meio de argumentos. Por meio de argumentos consistentes. É aqui que vai entrar essa situação aí. Então, texto dissertativo, argumentativo, é isso, eu preciso convencer. Vamos pegar um exemplo aqui para que a gente consiga entender de uma forma melhor. Tá? O que vai acontecer? Eu vou falar sobre algo, vou debater, vou discutir. Aí, digamos que a menina, né, para quem namora, como eu, cheguei assim e falar, olha, você está me traindo. Então, vamos falar sobre algo, né? Traição. Vamos debater, vamos discutir sobre isso aqui. Você está me traindo. Chega, olha, fulano, você está me traindo. O que o cara vai falar? Tá louca? Tá doida? Claro que não. Beleza. Mas vamos lá. Ela só expôs a opinião dela. Ela chegou assim, eu acho que tu tá me traindo. Tu só chega tarde em casa porque não responde minha ligação, porque não sei o quê. Ó, começa a expor. Não tá convencendo. Ih, rapaz, não tô traindo não, tô ficando louca. Tá viajando, né? Expôs a opinião, mas não me convenceu. Diferente de chegar, né, a menina falar assim, fulano, você tá me traindo. O cara vai falar de novo. Tá louca, tá doida essa menina aí. O que vai acontecer? Ela vai falar, você tá me traindo. Aí puxa o celular aqui, ó. Tá aqui os prints. Tá aqui a prova. A fulana disse, tirou foto do olho aqui, ó. Começou a convencer daquela tese. Ela argumentou consistentemente, ela provou. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que provar num texto dissertativo argumentativo. Se eu falo que o Brasil ele tem passado por um problema muito grande na situação da saúde, eu tenho que provar, né? Então, de acordo com a OMS, certo? O Brasil é um dos países que mais teve casos de mortes por coronavírus, de acordo com um dado publicado no site da OMS, que diz que 73% da população brasileira foi atingida por esse vírus. Olha como eu convenci agora. Caraca, realmente o Brasil está passando por um problema sério. Tá aqui os dados, o cara me convenceu disso daí. Se eu falar que a democratização do acesso ao cinema não acontece no Brasil, uma vez que apenas 32% da população, mesmo na capital, teve acesso, de acordo com dados da Ancine, olha aí, né? Até bonito, cara, porra, verdade, me convenceu disso aí. Eu argumentei bem. Então tem que ter muito cuidado para fazer essa tipologia textual. E é esse tipo de texto que vai ser cobrado de vocês na prova do Enem, na prova da OEA. Então vamos lá. Quem que a gente tem que conversar primeiro? Já entendemos o que é tipologias textuais, mas a nossa tipologia ela vai ser essa daqui. Essa é a tipologia em que a gente tem que ter cuidado. Aí, tá? Então vamos lá. Enem, tá? É a nossa tipologia textual que vamos abordar de forma clara. Tá? Olha só. No Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vocês vão ter que fazer um texto dissertativo argumentativo. Tá? O texto aqui ele é esse. Dissertativo argumentativo. Beleza. Como é esse texto? Deixa eu falar para vocês. Vocês vão discutir sobre algo, vocês vão precisar convencer o corretor da opinião de vocês. Olha, eu acho que não tem acesso ao cinema para todos. Por causa disso, disso, disso. Vou argumentar, eu vou convencer. O cara pode falar outra coisa. Não, tem acesso ao cinema sim para todo mundo. Por causa disso, disso, disso. Eu só tenho que convencer, né? Habilitação para os jovens menores de 18 anos. Né? Só a favor. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Sou contra. Por quê? Disso, disso, disso. Quando eu falo de dissertação, redação, eu vou ter opiniões diferentes, querendo ou não. Eu sou a favor do aborto, sou contra, blá, 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 isso e aquilo. Vai ter aí essas divergências constantemente. Beleza? Então, vamos lá. O texto do Enem, ele é um texto dissertativo argumentativo. Nesse texto dissertativo argumentativo, vocês vão produzir um texto de, no máximo, 30 linhas, né?
em que você vai defender um ponto de vista, ou seja, tem a opinião sua. Essa opinião nada mais é do que eu chamo de tese, tá? É a minha tesezinha aí, beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar esse lado aqui. A tese é a opinião de vocês. Vocês precisam convencer o corretor de redação do Enem de que a tese de vocês está correta. Como que eu vou fazer isso? Através de citação, né, exemplificação, dados estatísticos, pesquisas na área, série, música, livros. Eu tenho várias formas de convencer as pessoas da minha ideia. Beleza? Dessa forma aí. Então, vamos lá. Uma vez uma professora perguntou, Augusto, ela era médica, ela era professora lá da pós-graduação. Augusto, eu estou com os professores, com os médicos, amigos meus, que eles têm que fazer alguns artigos científicos, mas eles estão afastados da área há muito tempo. Eles não sabem mais nada de pontuação, ortografia, eles são péssimos em português. Essa que é a verdade. O que eu faço para ajudar esses meus colegas aí? Eu falei, olha, por que tu não pega eles e começa a trabalhar com palavras, pontuações, textos, artigos, com aquilo que eles trabalham no cotidiano, né? Que é atendendo pacientes, fazendo essas coisas aí. Ela falou, pô, bacana, show de bola, eles vão até, né? Mas baseado em que tu diz isso? Baseado em Paulo Freire, né? Lá na pedagogia do oprimido, em que ele pegou na parte da alfabetização, Paulo Freire pegou vários pedreiros e conseguiu alfabetizá-los em 40 dias, usando palavras como tijolo, cimento, obra, palavras do cotidiano deles, e eles aprenderam. Então, eu não falei aquilo da boca para fora. Eu estava calcado numa ideia que eu já tinha lido anteriormente. Então, essa parte de convencer da tese, ela depende muito mais de vocês, alunos, do que do próprio professor. Porque vocês precisam ler, precisam estudar, conhecer bastante sobre tudo. Física, matemática, biologia, química, geografia, literatura, tudo, professor, tudo. Tema de redação do SIS2 de 2016. Castração química. Pô, sem nada de castração química. Então, um negócio voltado para química, para ciência, para exatas, pode constar, tá? Na redação de vocês. Então, vamos lá. Enem, texto dissertativo argumentativo, né? Na prova do Enem, vocês vão precisar fazer uma proposta de intervenção, né? Uma proposta de intervenção. Então, essa proposta de intervenção nada mais é do que resolver o problema que está sendo discutido, tá? Ou minimizar, resolver, tá? Resolver o problema que foi discutido, ou minimizar, ou mitigar esse problema aí. Mitigar significa minimizar, pelo menos isso, né? Proposta de intervenção. No Enem, é a única coisa que vai diferenciá-lo das outras tipologias textuais. Enem, título é obrigatório? Não. O título não é obrigatório para o Enem. Beleza? Então, vamos lá. Na introdução, o que vai acontecer? O texto é dividido dessa forma. Eu tenho introdução, é a macroestrutura do meu texto dissertativo argumentativo. Desenvolvimento, tá? E a minha conclusão. Macroestrutura do texto dissertativo argumentativo dessa forma. Quantas partes do texto? Três partes do texto, tá? O que vai acontecer aí? Vou ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu preciso ter na introdução? Vocês vão começar a aprender redação, gente. Tenho fé, né? Antes de fazer a redação, adoidado. Eu, por exemplo, quando não sabia redação, sabia nem que merda era essa. Eu só separava entre parágrafos e ia escrevendo, enchendo linguiça, essa que é a verdade. Então, quando a gente não sabe redação, faz ali 12 linhas, suando, difícil,
15, 18 linhas, ralado. Quando você aprende de fato redação, 30 linhas é pouco. Se tivesse 40, 50, 60 linhas, vocês iam utilizar todas essas linhas aí. Então prestem atenção. Lá na introdução, não é para discutir nada, não é para ter nenhum debate, nada disso. Porque o texto ele é uma dissertação, claro, vocês vão falar sobre algo, mas é uma dissertação argumentativa. Então vocês vão usar os argumentos no desenvolvimento da ideia de vocês. Introdução é introduzir o que vai ser debatido. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Ele chegou assim, olha, eu acho que você está me traindo. Então o tema sobre a discussão que ia ter era sobre traição. Depois que eu ia, né, colocar os argumentos. Foi o que eu fiz. Então, ó, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é abordar esse tema. Mas, para abordar o tema, eu preciso de algumas coisas. Esqueçam aquela redação que começa com atualmente, nos dias de hoje, né? Esqueça essa redação que ela não vai aparecer mais. A redação de vocês, agora, ela vai começar com uma alusão, tá? Professor, o que é alusão? É você aludir a algo, fazer referência a algo. Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar a violência dentro dos presídios brasileiros. Um exemplo. Violência dentro dos presídios brasileiros é uma realidade. A gente viu em 2017, 1º de janeiro de 2017, né, aquele massacre que teve aqui no Amazonas. Então é uma realidade. De vez em quando os caras estão se matando lá dentro. Tem a violência dentro dos presídios? Tem essa violência. Então eu já podia pegar justamente esse fato e fazer uma alusão histórica, né? Então eu já podia usar essa alusão aí, né, como histórica. Então se o tema fosse esse, por exemplo, né, a violência dentro dos presídios brasileiros, né, já começava assim, com alusão histórica. Em 1º de janeiro de 2017, houve no estado do Amazonas uma grande matança na cadeia pública, onde várias pessoas vieram a morrer, né? Por conseguinte, aí eu começo a colocar os meus conectivos, que é uma coisa mais lá para frente que a gente vai entender. Mas já começaram a entender que a introdução é dessa forma. Se eu vou falar de manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, já pego uma outra coisa aí, né? Coloca aí a manipulação de massa de Getúlio Vargas, por exemplo, né? Ó, Getúlio Vargas, em seu governo, no governo de Getúlio Vargas, ele usava de um ministério para moldar a opinião da grande população em massa. Pronto, ó, já usei um contexto histórico de novo, beleza? Mas vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Pode ser histórico, pode ser geográfico, beleza? Como assim geográfico? Lugar, vamos pegar, posso chamar de lugar, de geográfico, enfim. Um dos mais perigosos estados no Brasil. A gente já, querendo ou não, Rio de Janeiro. Todo lugar é perigoso, mas Rio de Janeiro todo mundo tem medo, né? Então, sabe-se que o estado do Rio de Janeiro é um dos lugares mais perigosos do Brasil, uma vez que constantemente aparece na mídia onde ocorrem assassinatos dentro dos presídios públicos de lá. Olha aí, já comecei a redação. Olha como é bonito, já não começa com... hoje em dia as coisas estão difíceis na segurança pública. O cara já começa sem ideia. Porra, eu já sei que eu tenho que começar a minha introdução com uma alusão histórica, geográfica, literária. Né? Literária. Então, vamos lá. Ainda o mesmo tema, violência dentro dos presídios. Na obra do Graciliano Ramos, né? Memórias do Cárcere, uma obra do Graciliano Ramos. Olha o meu repertório sociocultural, como eu estou sabendo utilizar. Estou fazendo uma alusão. Na obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, o autor elenca a forma que os presos eram tratados e tinham seus direitos, né, desrespeitados, vilipendiados, enfim, coloca lá e começa a falar. Isso eu estou fazendo uma alusão para poder abordar quem? O tema. Então, isso aqui vai me levar, essa alusão, ela vai me levar a fazer a abordagem ao tema. Tá? Então, o que tem que ter na introdução da redação de vocês, gente? Tem que ter 3 coisas. Tema, aqui o primeiro, né? A sua tese, bem aqui.
E os seus tópicos frasais. Eu já vou explicar esse troço aqui. Tema, tese, tópicos frasais. A alusão, ela faz parte do tema, porque eu vou introduzir o meu tema a partir de uma alusão histórica, geográfica, literária, pode ser também cinematográfica, né? Cinematográfica. Como assim cinematográfica? Um filme, uma série, sei lá. Vamos falar de novo da violência dentro dos presídios brasileiros. O que acontece? Pega aí o filme Carandiru, né? Carandiru mostra lá a realidade dos presos, em que eles são, né, desrespeitados a todos os momentos, a violência dentro é constante, enfim. Eu estou abordando o tema. Tá vendo como não é difícil? Quando se sabe a redação, começa a entender e fica melhor. Então, alusão histórica, geográfica, literária, cinematográfica, enfim, faz uma alusão, né, para poder abordar aquele meu tema ali. Então, esse tema aqui, ele vai ser, né, abordado através de uma alusão. A tese nada mais é do que a sua opinião principal, né? É a sua opinião, tá? É a sua opinião, a tese é a sua opinião, do jeito que eu coloquei lá, ó. Bem aqui. Quem são os tópicos frasais, né? Eles servem para sustentar as ideias principais. Aqui ele vai sustentar a minha tese, bem aqui. Sustentar. Como assim? Quando se faz uma casa, a gente tem as pilastras, né? Que sustentam lá a casa, telhado, enfim. Eu tenho aqui bases. Aquilo ali vai ser a minha base para sustentar a tese. São os meus tópicos frasais. Professor, quantos tópicos frasais eu tenho que ter? 2 tópicos, tá? Você vai ter um primeiro tópico e um segundo tópico. É como se fosse uma subtese. Ainda sobre a violência dentro dos presídios brasileiros. Eu posso afirmar que a violência dentro dos presídios brasileiros, ela ocorre constantemente. É a minha opinião. Aqui, a minha ideia principal. Constantemente. Por que que ela acontece constantemente? Aí eu vou lá e coloco meus tópicos frasais para sustentar. Eu acho que a violência dentro dos presídios brasileiros ocorre principalmente por causa de policiais corruptos, né, que passam armas, facas, essas coisas, mas eu não coloco isso ainda na introdução. Eu só coloco lá, né? De acordo, vou fazer uma alusão, vou fazer uma introdução desse tema que eu coloquei para vocês. Prestem atenção e perguntem se tiverem dúvida, tá? A violência dentro dos presídios brasileiros. Tá? Aí eu vou lá e vou colocar. De acordo com a obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, o autor retrata como é a vida cotidiana dos presos, né, na cadeia, que são a todo tempo constrangidos e têm seus direitos, né, desrespeitados. Coloquei aí. Pronto, abordei o tema. Né? No entanto, a violência dentro dos presídios acontece principalmente por causa, né, eu estou falando, principalmente por causa dos policiais corruptos que existem, né, nesses locais, e, vou colocar minha segunda ideia, o contingente corrupto é a maioria, ou seja, eu tenho poucos policiais aí. Então, pronto, acabei a minha introdução, é simples, coloco alusão, tema, tese e os tópicos frasais. Mas calma, a gente não está indo a fundo. Estou só mostrando para vocês o projeto de texto da redação de vocês. Como é que ela tem que acontecer? Então, vamos lá. No desenvolvimento, só lembrando, a introdução tem que ter quantos parágrafos? Um parágrafo, tá? Aqui tem um parágrafo. Não esqueçam disso. Desenvolvimento tem que ter quantos parágrafos? 2 parágrafos. Tem que ter 2 parágrafos. E a conclusão, um parágrafo. Bem aqui. Então, professor, quantos parágrafos
ou 4 parágrafos. 1, 3, 4 parágrafos. Se uma redação já aparece com 5 parágrafos, eu já sei que não é uma redação boa. Eu vejo a redação do camarada que tem 3 parágrafos, não é uma redação boa. Ele falhou em algum momento. Ele não teve aula de redação. Então vamos lá. O que vai acontecer? Como são 2 parágrafos, esse meu primeiro parágrafo aqui, ó, primeiro, né, parágrafo, e aqui o segundo parágrafo. O que vai acontecer aqui? Esse tópico aqui que eu apresentei, tá vendo? Eu apresentei esse tópico aqui e este tópico aqui. Lá no desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o segundo parágrafo do texto, eu vou falar somente, tá? Sobre o meu primeiro tópico frasal, beleza? Eu vou falar somente sobre o meu primeiro tópico frasal, beleza? Somente ele. No segundo parágrafo, tá? Eu vou falar somente sobre o meu segundo tópico frasal. Não posso misturar essas coisas. Vamos pegar outro tema aqui. Outro tema. O tema da menoridade penal. Um tema legal. Pode ser a favor, pode ser contra. Eu, né, sou a favor da menoridade penal. Né? E aí, professor, como é que começa uma redação como essa? Sempre vai por aqui. Ó. Alusão histórica, geográfica, literária, cinematográfica. Né? E aí eu posso pegar, sei lá, uma histórica. Pego uma história, né? do George Bracken, lá dos Estados Unidos, que com 15 anos de idade matou uma menina de 12 anos com 2 facadas no peito. O caso aconteceu no Canadá. Coloquei, olha aí, comecei a colocar várias coisas, né? Eu fiz uma alusão histórica, eu abordei o tema, né? Já que ele tinha 15 anos, eu estou falando que ele era menor idade, né? Logo, percebe-se que a menoridade penal ela deve ser aplicada não somente nos países afora, como no Brasil também, uma vez que crimes acontecem de forma parecida aqui, beleza? E por que eu sou a favor da menoridade penal? Porque eles já têm condições, né? Se eles têm esse pensamento de fazer essas situações, eles devem se responsabilizar por seus atos, assim como, minha segunda ideia, eles já possuem o direito de votar, eles precisam, né, ter consciência daquilo que eles fazem de hediondo. Pronto, coloquei minhas ideias. Como eu falei que eles, né, já não têm condição, eu já vou falar disso no primeiro parágrafo aqui. E a minha segunda ideia, eu vou falar bem que eu não posso misturar essas coisas. A habilitação para os jovens menores de 18 anos. Eu posso ser a favor. Por quê? O cara já tem um físico que alcança os pedais, e porque muitas vezes eles precisam também de um veículo para trabalhar e estudar, porque os jovens já trabalham hoje em dia. Eu falei primeiro que ele já tem um físico, depois eu falei que ele precisa para trabalhar. Se eu falar no meu primeiro parágrafo que ele precisa para trabalhar, eu já misturei tudo. Já estou tendo problemas no projeto de texto. Isso não pode acontecer. Então, eu falo lá que o jovem de 16 anos, ele já trabalha. Né? Como retratado em muitos filmes aí, sei lá, vamos citar um filme que vocês gostam, Barraca do Beijo. Acho que vocês já devem ter visto. No filme da Barraca do Beijo, percebe-se que os meninos lá da idade deles já possuem carro, o que facilita bastante a vida deles. Né? Seguindo tal pensamento, no Brasil deveria ser igual. É a minha opinião. No Brasil deveria ser igual. Uma vez que eles já possuem um físico que alcance os pedais, né? E precisam disso para se locomover para trabalhos e escola. Pronto. Aí, o primeiro parágrafo eu já coloco. Em primeira análise, né? O jovem precisa de um carro e, como ele já possui um porte físico para isso, não tem problema nenhum em tê-lo, né? Pois aí começam a discutir, ó, todo o tempo usando os meus conectivos. Então, já de cara, peguem isso daí. O conectivo para esse carinha aqui, gente, em primeiro lugar. Você já vai começar assim.
e a vírgula. Não esqueçam da vírgulazinha ali. Tudo bem? Só editar esse F. Em primeiro lugar, vírgula, né, você vai falar sobre o seu primeiro tópico nasal. Depois, em segundo lugar, vírgula, de novo, e vai falar. Lá na conclusão, né, que vai ter um parágrafo, o que vocês vão colocar? Portanto, ou logo, dessa forma, enfim. É só para que você já tenha contato com os elementos interparagrafais. Todo começo de parágrafo, daqui, ó, do desenvolvimento em diante, ele tem que começar com um conectivo. Pode ser esses mesmos conectivos aqui, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, a gente vai modificando isso aí de acordo com o aprendizado de vocês, beleza? Então é isso. Primeiro parágrafo, em primeiro lugar, em segundo lugar, portanto. Então aqui é que eu vou discutir. É aqui no meu desenvolvimento que eu vou colocar o quê? Nesses carinhas aqui, ó. Tá? Aqui nesses parágrafos é que eu vou colocar as minhas citações, tá? Os meus dados estatísticos. Tá? Aqui que vocês vão colocar pequenas narrativas. Pequenas narrativas. Enfim, é aqui que vocês vão usar do repertório sociocultural de vocês nos parágrafos de desenvolvimento. Então percebam como já tem muita informação aqui, ó. Então o desenvolvimento, ele é difícil, são 2 parágrafos. Precisa trabalhar esse troço aí, tá? Então vamos lá, aqui vai ter as citações, dados estatísticos, pequenas narrativas. Na conclusão, né, portanto, né, você vai já começar com esse conectivo, vocês precisam de 2 coisas. Vocês precisam de uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção, vem aqui. Essa proposta de intervenção, como eu já coloquei aqui, é resolver o problema e mitigar esse problema. Essa proposta de intervenção, ela tem elementos. Você vai ter uma ação. Proposta de intervenção, ação interventiva, né? Nessa ação, você vai ter um agente. Quem é o agente? É quem vai fazer a ação. Como vocês vão fazer essa ação? É o meio, né? É o modo que vocês vão fazer essa ação. Para que eu vou fazer essa ação? Vai ter um efeito essa ação aí. Vai ter um efeito. E eu vou precisar de um detalhamento. Beleza? De um detalhamento. Tem que ter proposta de intervenção e tem que ter retomada. Retomada de quem? Da tese. Essa retomada da tese é o que a gente chama de reafirmação. É a minha reafirmação da tese. Beleza? Ou seja, como eu usei a alusão, vim aqui para introduzir o meu tema, esse meu tema vai estar ligado à tese, eu vou ter que fazer isso. Tá? Essa retomada tem que voltar lá para a minha introdução. Beleza? Tranquilo? É isso que a gente vai ter que ter aí. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida? Tudo de buenas? Tudo certo, gente? Estão aí, pô? Vocês morreram? Tudo certo, professor. Beleza, show de bola. Então, olha só, Tudo esse é o certo, nosso tudo primeiro certo. passo, tá? Conhecer essas paradas aí. Deixa eu bater uma foto aqui rapidinho. Pronto, foto batida. Então vamos lá. Sobre a redação é isso daí, professor. Só pro Enem? Pro Enem
para o EA, para o PSC, para o CIS, vocês vão ter que fazer isso daqui. Tudo bem? Vai ter que fazer essa bagaça aí. Então vamos lá. Mas vamos voltar para o Enem aqui para a gente entender melhor como é que vai funcionar.